Agora que eu já assustei bastante vocês, dizendo da responsabilidade, uma vez o tribunal, a justiça, verificando esse nexo de causalidade, o próximo passo para o juiz é a chamada valoração da indenização. Aí vem a questão do que eu chamo de atos preparatórios, ou seja, o que o profissional de contabilidade tem que fazer para que o valor da indenização, caso ele seja demandado na justiça, não seja de tal forma que possa inviabilizar a sua atividade econômica. Se uma empresa for multada, como eu falei, até 100 vezes o valor de uma condenação, isso vai refletir não só no plano do escritório, mas até da pessoa física do contador. E vocês já viram que não basta alegar, eu avisei. Não é avisei. Infelizmente, se o cliente não mudar a sua atitude, tem que romper o contrato. Se não romper o contrato, vocês são responsáveis solidários pela conduta do seu cliente. Cabe a vocês, a partir de hoje, verificando isso, tomar medidas para se prevenir de uma eventual demanda judiciária. Como faz isso? Primeiro, o código de ética de vocês, antes de eu falar do código de ética, são os 3 principais temas ou 3 principais recursos que vocês podem utilizar para mitigar a questão da valoração de uma possível indenização. Através do conhecimento do código de ética, tendo um seguro, certo? E o compliance. Dentro do conduta ética, vocês têm uma série de artigos que já mostram como evitar possível indenização. Volto a falar. O cliente praticando atos reiterados sem a devida notificação faz com que vocês saiam da questão da responsabilidade subjetiva e caia na responsabilidade objetiva. Isso, em efeito prático, é uma questão de valoração da indenização. É assim que o juiz vai interpretar. É através da sua conduta. Como que você se preparou ou evitou aquelas consequências que o juiz vai diminuir ou até mesmo deixar no mesmo padrão o seu cliente. Coloquei alguns destaques que eu vi na resolução de vocês. Comunicar desde logo ao cliente em documento reservado. Por favor, quando for chamar a atenção do cliente, não faça naquele dos e-mails público ou contatos. Isso tudo pode gerar, além da responsabilidade civil objetiva, o dano moral de vocês terem exposto o cliente de uma forma que ele ficou, todos os seus colaboradores, sabendo da sua conduta. Então o documento é reservado. Certo?
Segundo ponto, renunciar às suas funções que exerce, desde que verificado que vocês tenham feito as comunicações ao seu cliente e ele não tem mudado a sua atitude, tem que renunciar, sob pena de ser a responsabilidade objetiva ou, como eu falei, o dolo eventual. Antes de dar qualquer opinião, se inteirar corretamente. A gente olha essas circunstâncias todas e vai verificar assim, eu já não tenho tempo hoje. E agora o Dr. Gersino vem me colocar mais coisas para me preocupar. Estou falando isso agora porque vai começar cada vez mais o cliente a demandar contra vocês. Aquele empresário fiel que entrava no escritório de contabilidade ou no escritório de advocacia não existe mais. Não existe mais cliente para sempre. A hora que ele sair do escritório e ele verificar que ele não foi adequadamente orientado, ele vai sim entrar com as ações. Aí vocês devem estar se perguntando, como eu faço? Se todos fizerem isso, as empresas vão ser obrigadas a começarem a ter uma conduta correta. No primeiro momento, vai se verificar, eu estou abrindo mão de um cliente, mas o meu colega vai aceitar. Não tem problema nenhum, ele vai aceitar o ônus e o bônus. Isso é algo que vai começar a surgir. Então, a conduta ética, que é um tema cada vez mais relevante, vai começar a chamar a responsabilidade de vocês. Não tem mais saída. Outro ponto que a gente pode chamar de mitigar a questão do dano é um seguro. Talvez muitos escritórios já tenham o seguro. É importante o seguro, até porque ele não se preocupa se a responsabilidade é objetiva ou subjetiva. É uma forma do profissional de contabilidade já ter uma garantia, fazendo até que, numa eventual demanda judicial, ele possa usar já essa cobertura. Então, é muito importante, devido ao enquadramento da lei, que vocês tenham um seguro. Muito, muito importante. Por último, o que vem a ser o compliance, que também tem sido um tema extremamente em moda. Mas eu coloquei aqui os principais pontos. E o mais interessante, antes de eu entrar nesses pontos aqui, que todas as empresas que estão nessa operação Lava Jato tinham planos do compliance. Todos. Todos eles aplicavam isso aqui. Efetivamente, todos. Todos tinham auditorias assinadas dizendo que não tinham corrupção. Todos. Por isso que eu coloco como destaque que o compliance nada mais é do que o comprometimento de todos. Absolutamente todos.
desde o presidente ao atendente, todos têm que ter uma conduta ética. O compliance nada mais é do que a aplicação de uma conduta ética. É a postura da empresa ou do profissional da contabilidade perante a sociedade. Mas não adianta todos estarem comprometidos, ou quase todos, mas a diretoria não. Já morre. E o que aconteceu nesses grandes órgãos, como a Petrobras e por aí afora? Muitos estavam comprometidos, muitos participavam dos cursos, mas os principais agentes não estavam. Então, quando se fala em compliance, é todos. Ah, mas isso é só para uma grande empresa. Não, isso é para nós também. Se eu tenho um escritório de contabilidade e eu contrato um funcionário sem o registro, se eu contrato um funcionário e faço ele ficar depois do horário combinado, se eu desvio a finalidade daquilo que ele foi contratado, como que eu posso falar em conduta ética se na própria casa eu não faço a minha parte? É muito fácil a gente colocar a responsabilidade para as empresas, mas vamos olhar nós. Então, é importante que, com a implementação do compliance, todos estejam comprometidos. Veja, como que se faz isso? É necessário, numa grande empresa, a existência de um órgão. Nas pequenos escritórios, todos se reunirem e um ficar responsável para a análise das condutas éticas e legais do que vem acontecendo dentro da empresa. Eu comparo o compliance como um exame médico. Ninguém gosta de fazer o check-up anual, mas é importante, porque é ali que você vai verificar a existência de doenças e é a partir dali que você vai poder tomar as atitudes corretas para mudar aquele início de doença. O compliance nada mais é do que uma radiografia da empresa de como ela está se comportando perante a sociedade. No compliance vai se olhar os contratos que vocês firmaram, contratos antigos, contratos novos. Vai se verificar se realmente esses contratos já estão sendo colocados com o novo paradigma do Código Civil ou do Código do Consumidor. No compliance, que vai se verificar se as mídias sociais ou até mesmo as comunicações entre o cliente através de e-mail estão sendo feitas de forma adequada, correta e que não venha a causar possíveis indenizações. É o compliance que vai verificar dentro da corporação se todos que estão ali trabalhando estão devidamente registrados na sua finalidade. Não é a ideia do compliance uma caça à bruxa. A ideia do compliance é apenas verificar, porque o objetivo é uma conduta ética e legal. Mas para se fazer isso, tem que olhar a doença. Não tem como. A partir dessa radiografia que é feita na empresa ou no escritório, é que vai se montar algumas condutas éticas, simples às vezes, como o modo de se vestir na empresa. A liberdade de poder usar final de semana roupas mais leves. Mas isso tudo é discutido com todas as pessoas. Novamente, todos. Porque queira ou não queira,
a maioria do tempo nosso é utilizado dentro do local de trabalho. Por que não formar isso uma discussão de forma mais adequada dentro da visão que a empresa se coloca? Tem empresas extremamente rígidas, mas tem empresas como a Google extremamente flexíveis. Mas é importante, dentro do conduto ética e dentro desse código, estabelecer relações entre vocês, colaboradores, ou mesmo empresas que vocês deem assessoria e consultoria, a importância do compliance como forma de mitigar erro. É o mesmo exemplo do check-up. A empresa tem que verificar. E muitas vezes não é somente com o profissional da casa, é um profissional de fora que vai fazer essa radiografia. É ele que vai olhar, é ele que vai observar as condutas, que às vezes podem parecer simples, mas depois vai gerar consequências. Então o compliance vai mapear e classificar esses riscos. É necessário, dentro da empresa e mesmo no escritório de contabilidade, uma forma de denúncia anônima. Porque muitas pessoas veem o erro, mas por uma questão de hierarquia não vão fazer a denúncia. Então é importante ter o canal de denúncia. E por fim, punição e recompensa. Porque não adianta você verificar que você contratou uma pessoa ou deixou o RH contratar uma pessoa erradamente e não acontecer nada. Não adianta. Senão vira mais um instrumento que não funciona. A conduta ética é uma postura. O compliance na empresa é uma postura que vem de todos. De todos. A partir do exemplo de todos, é que a empresa, os menores, vão começar a respeitar a conduta ética dos maiores. Li na revista Exame, se eu não me engano, da semana passada ou da semana retrasada, que apesar de todas essas denúncias de corrupção, as grandes empresas passaram de 22% para 32% o nível de corrupção. Quer dizer, estou falando de uma pesquisa recente, feita por uma revista de circulação nacional, aonde que eu achei que tinha diminuído e aumentou. Passou de 22% para 32%. O nível de corrupção aceita pelos diretores. Aí como que nós podemos questionar um congresso, um vereador, um prefeito? Se as nossas empresas acham normal o caixa 2, o suborno, e volto a falar, é vocês que são agora os responsáveis por essa verificação. Então, dentro do compliance é que se vai buscar elementos, instrumentos para mitigar os erros. Tendo esse plano, tendo seguro, numa possível demanda, há uma redução significativa na Dificilmente
de acordo com a nossa legislação, vocês vão escapar da responsabilidade. Porque aquilo que eu falei lá do início, a partir do risco da atividade econômica, a partir do momento que vocês aceitam, um cliente, a partir do momento que vocês trabalham com esse cliente, vocês assumiram a responsabilidade dos atos deles. Então, a partir de uma conduta ética, tendo um seguro ou práticas do compliance, é que vai ser mitigar, diminuir. Certo? E isso tudo é colocado numa demanda, numa futura ou possível demanda judicial, vocês vão colocar, mas eu tenho um programa de compliance, eu tenho um seguro. Isso tudo o juiz vai verificar e notar que a empresa tinha uma postura diferenciada. Isso tudo é por quê? Para discutir a parte mais sensível do ser humano, o bolso. Vocês estão aí fazendo cursos, fizeram uma faculdade, trabalharam, têm os clientes, e uma demanda judicial pode acabar com todo o patrimônio de vocês. Uma demanda. Uma ação trabalhista hoje, na média, é 30 a 40 mil. Fiz uma orientação, são responsáveis solidários. Então, o risco hoje da atividade do contador, que foi o início da palestra, realmente eu fiquei espantado com o nível de responsabilidade que vocês têm. Nem o médico, nem o advogado, nem o engenheiro tem tanta responsabilidade assim. Posso, talvez, no futuro achar outras profissões, mas por enquanto eu não vi. O profissional de contabilidade hoje é responsável tanto quanto o empresário. Então, a palestra de hoje teve como finalidade mostrar a vocês o que o legislador lá atrás, na Constituição de 88, agora com o Código Civil de 2002, o Código do Consumidor, ele tem colocado os profissionais de contabilidade como responsáveis na gestão e atuação do empresário. Não só com o empresário, mas na sua própria empresa. Não tem mais o cliente fiel. Aquele que fala assim, não, ele foi meu amigo durante anos, eu não vou demandar. Na hora da justiça, ele vai chamar vocês. E existem muitos casos que a própria justiça já chama o contador. A própria justiça vai chamar o contador. E alguns já têm algumas dissabores sobre isso. Então, a ideia é realmente trazer para vocês algumas reflexões. Trazer a vocês que não tem como evitar a responsabilidade. Uma vez assumido o encargo com o cliente, vocês já estão assumindo o risco da atividade. O que vocês têm que fazer é, através de uma conduta ética, através de ter um seguro para eventual cobertura e principalmente ver a questão do compliance. O que vem a ser o compliance? Qual é o tema? O que ele serve como instrumento? Como eu posso utilizar isso, não só na minha empresa, ou oferecer isso aos meus
clientes. Por que isso? Porque vocês estão recomendando a eles uma forma de conduta que vai indiretamente ajudar vocês. Porque se a empresa também começa a entrar nessa questão das condutas éticas, e infelizmente houve um aumento, isso também vai ter um reflexo indireto a vocês. É um caminho por hora sem volta. Cada vez mais vocês serão chamados a responder junto com o empresário de seus atos. Cada vez mais. Bom, seria esse o tema que eu trago a vocês. Espero que eu tenha colocado pelo menos essa questão da indignação, do cuidado que cada um tem que ter. E eu tenho certeza que as pessoas devem pensar assim, pô, mas eu vou fazer isso e o meu colega não vai fazer isso. Eu gosto muito de uma história que teve um incêndio numa floresta. E os animais da floresta começaram a fugir do incêndio e ficaram no rio. Um pequeno pássaro pegava a água e levava até o incêndio. E os animais começaram a rir, porque o incêndio era muito grande e só o pequeno pássaro pegava aquela água e levava até o incêndio. Até que os animais perguntaram: ei, para que você está fazendo isso? Você não vê que não vai conseguir diminuir o incêndio? E o pássaro falou a eles: eu sei disso, mas a minha parte eu estou fazendo. E é isso que cada um tem que fazer, a sua parte. Obrigado.